Senhor Jesus. Amém, aleluia. Vem tocando em cada um Toque em cada um de nós. Senhor Jesus. Amém. Para que a tua palavra seja como uma espada, Sim. mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Vem trazendo cura, Sim. libertação, Amém. Senhor, e salvação Sim. para cada alma, Amém. para cada pessoa aqui. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Ó, nós repreendemos Sim. ó, todo bloqueio, Verdade. toda sofisma, Sim. toda fortaleza. Amém, aleluia. O inimigo coloca na mente. Verdade. Ó, toda cegueira espiritual. verdade. Caia por terra em Em nome de Jesus. Apareça, Aleluia. Senhor. Sim. Para cada um de nós. Apareça para nós. Vem a tua palavra. Amém. Nos iluminando. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Nos nossos erros. Sim. Ó, nos nossos defeitos. Para que possamos nos arrepender. Sim. Senhor, diante de ti. Amém. Ó, e viver a vida. Verdade. Que o Senhor quer que vivamos. Ó, por isso vem nos ganhando. Capturaste-me, Senhor, com o teu amor. O Senhor capturou cada pessoa aqui. Verdade. Com o teu precioso amor. Amém. Por isso, Senhor, Sim. continue conquistando. Verdade. Continue atraindo Sim. para ti mesmo. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Pedimos ao Senhor que Verdade. teu Espírito faça obra. Ó, que não seja obra de homens, Verdade. mas do teu Espírito Santo. Sim. Nós damos liberdade Amém. para que teu Espírito possa agir Verdade. em nós e por meio de Aleluia. nós. Sim. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus por mais uma reunião. Verdade. Sejam todos bem-vindos, né? Amém. Somos gratos, felizes pela presença de todos. Verdade, amém. E estamos aqui para desfrutar dessa palavra. Amém. E receber mais de Deus, né? Sim, amém. A Bíblia é o falar de Deus. Amém. E nós precisamos Aleluia. estar atentos para ouvir esse falar. Sim. E não somente ouvir, mas também praticar esse falar, sermos Verdade. encorajados Sim. por esse falar. Amém. O falar, Deus fala, Sim. mas nós precisamos ouvir e reagir a esse falar. Amém. Tem uma reação, né? Sim. Se o pai simplesmente falar e o filho ouvir, mas não obedecer, não vai acontecer nada. Ou não acatar o que o pai está falando, Sim. também não vai mudar Não vai nada. fluir nenhum efeito. Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, né? Para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Sim. E essa palavra possa entrar em Amém, nós. aleluia. Né? Entrar em nós e produzir efeito. Então, para isso, nós precisamos orar. Né? Por isso, nós sempre, antes de iniciarmos a palavra, nós oramos para que Deus Ele tire todos os tampões dos nossos ouvidos espirituais e nós possamos acatar essa palavra. Se nós estivermos aqui com os pensamentos, turbilhões de pensamentos, nós não vamos entender nada. Verdade. A palavra, né, vai Senhor Jesus. passar pela nossa frente, mas nós não vamos acatar essa palavra de Deus para nós. Amém. Então, irmãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Amém. Nós vamos estudar sobre esse tema. Tomar as virtudes cristãs como vestimenta. Aleluia. Tomar as virtudes cristãs como vestimentas. Amém. Não está vestido dessa Aleluia. virtude. Senhor Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Vestimenta. Nós estamos desfrutando no Elemento Diário, né, com o irmão Sim. Pedro Dong, o livro de Colossenses. E essa semana nós estamos desfrutando de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, né, que mostra sobre a eleição de Deus e como nós precisamos realmente nos vestir de todas essas coisas boas. Sim. Só para dar o contexto do vestir, nós vamos ler aqui Colossenses capítulo 3, o versículo 9. Colossenses 3:9. Amém. Senhor Jesus, Amém, aleluia. amém. Ó Senhor Jesus, Ó, glória a não Deus. mintam uns aos outros, Não minta. uma vez que vocês despiram da velha natureza Sim. com as suas práticas. Verdade. Despiram do velho homem, né? Se despojaram. Sim, com 10. certeza. E se revestiram do novo homem, Sim, amém. que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Senhor Amém, Jesus. amém, amém. Ó Senhor Jesus. Glória seja dada. E o 12 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então, o vestir aqui, tomar as virtudes cristãs como vestimenta. Sim. Mostra que dois tipos de vestimentas aqui, dois tipos de vestes. Uma é da velha natureza, do velho homem. E outras vestes, e a outra veste é a veste do novo homem. Amém. Né? Então, são dois tipos de vestes. Sim. Essas vestes, a Bíblia mostra em Apocalipse que as vestes, né, são os atos de justiça. Em Apocalipse 19, né, as vestes dos santos são os Sim. atos de justiça. Amém. Então, as vestes são representadas pelos atos das pessoas. O que as pessoas fazem, como elas fazem, né? Os atos, as ações das pessoas são representadas pelas vestes. Então, aqui em Colossenses 3, nós vemos dois tipos de vestes, dois tipos de atos que são praticados pelos seres humanos. Sim. Um tipo de ato é praticado pelo velho homem. O que é o velho homem? É aquela pessoa que não se converteu ao Senhor Jesus, nem segue
a palavra, os mandamentos do Senhor Jesus. Verdade. Então ela é uma pessoa apartada e por isso vive uma vida longe de Cristo com a sua veste velha. E o outro tipo de ato é daquela pessoa que conhece a Cristo e precisa agora ter ações que são provindas do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Amém. E que dá testemunho do que você tem a vida de Cristo. Verdade. Então, o primeiro tipo de veste, os primeiros atos, nós vamos ver aqui a partir do 5. Nós já descrevemos nas reuniões passadas, só para a gente mostrar, contextualizar. Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a veste do velho homem: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. 8. Agora, porém, abandona igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Ó, Senhor. Então, aqui nós vemos os atos da velha natureza, né? Coisas que fazem parte do velho homem. Aqui é para ser algo do passado, que não deveria mais ser constante em nossa vida, né? Não deveria ser constante em nossa vida, uma vez que nós agora nos convertemos ao Senhor Jesus e precisamos dar testemunho dele. Então, são muitas coisas, irmãos, que nós já desfrutamos que desagradam ao Senhor, né? Verdade. Inclusive, nas reuniões passadas, nós desfrutamos bastante, até o versículo 8, né? E aí, no 8 diz assim: coisas que às vezes só ocorrem conosco, a ira. Sim. Muitas vezes nós somos pegos, né, pela ira. Verdade. Mas, em contrapartida, no novo homem, nós vemos aqui, no versículo 12: revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então você tem a ira como uma ação do velho homem, e você tem a mansidão e a paciência como uma ação do novo homem. Verdade. Aí vamos olhar para nós mesmos, né? E aí, como está sendo a minha vida? Eu estou manifestando mais ira ou mais paciência e mansidão? Verdade. Isso se dá nos relacionamentos. Relacionamentos entre filhos e pais, pais e filhos, maridos e mulheres, mulheres e maridos, né? Patrão, empregado, nas nossas relações, na nossa casa, no nosso trabalho. Como está sendo a nossa vida? Nós estamos ficando mais irados ou estamos mais exercitando a mansidão e a paciência, né? Senhor Jesus. Ira, indignação, que está em oposição àquilo que nós falamos, maldade. E aqui no 12 disse bondade, né? Profunda compaixão, de bondade. Então nós vemos que existe essa dualidade, né? Sim. Senhor Jesus. Amém. Maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês os despiram do velho homem. Então são coisas que realmente, uma vez que nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós precisamos trilhar esse caminho da santidade, né? De separarmos de tudo isso que é da velha natureza, que é do passado. Verdade. Então quando você se entrega ao Senhor Jesus e você é batizado, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Amém. Você ganhou a vida de Deus no seu espírito humano. E essa vida de Deus, ela tem o poder de te transformar e de modificar. Verdade. É por isso que muitas pessoas, quando elas passam, né, a se entregar ao Senhor, elas têm uma mudança que muitos chamam de uma mudança radical na vida delas, né? Verdade. Você fazia isso, fazia aquilo outro, você era daquele jeito, Sim. né? E agora você está dessa forma na igreja, você não faz mais aquilo, você está mais manso, está mais humilde, você não frequenta mais tais lugares. O que é que está acontecendo? É a vida de Deus que entrou e está trabalhando, está transformando. Sim. Nós ainda precisamos cada dia mais que o Senhor nos transforme. Verdade. Em algumas partes do seu ser, Deus já trabalhou bastante e você consegue manifestar a natureza divina. Então, pode ter pessoas aqui que tinham alguns vícios no passado e hoje não sente mais nenhuma vontade de praticar aquele vício, porque essa parte, né, do seu ser já foi trabalhada, libertada, já foi totalmente ganha pelo Senhor Jesus. Verdade. E você não sente mais prazer naquilo que antes você colocava como centro da sua vida. Na nossa cidade hoje, nós vimos que está acontecendo a alvorada, né? Uma Sim. festa. Festa da Então, carne. é a festa da carne. Muitas pessoas, ao verem isso, talvez podem sentir vontade de praticar, podem sentir vontade de fazer parte daquele meio. Mas outras pessoas, talvez quando olha as imagens, alguma coisa, sinta nojo, sinta repulsa, porque quando vê aquilo ali, vê aquelas pessoas, né, sem camisa, com cachaça, você não sente nenhuma vontade de estar lá, você sente compaixão, você sente, tudo de perdição, né? Verdade. Tudo aqui perdido, uma vida em vão, achando que está ganhando algo, quando na verdade
está em desonra a Deus, em nenhum momento estão se lembrando de Deus, está honrando a Deus, mas aquelas músicas como aquele cantor que é só baixaria, né, músicas com linguagens obscenas no falar, e as pessoas ali se jogando, achando que estão aproveitando, né? Mas Deus olha do céu, será se Deus realmente se agrada desse tipo de curtição, né? Mas Deus é um Deus que gosta de festa, mas são festas voltadas para a exaltação do nome dele. Verdade. É quando você vai a uma conferência, você louva, você se alegra, Sim. mas algo saudável, você está na reunião da igreja, você está em eventos promovidos, que Deus é o centro, Verdade, e Deus amém. é louvado. Amém. Né? Até mesmo em um show gospel, se você está ali para louvar, adorar o Senhor Jesus de coração, vai ter momentos ali de entrega ao Senhor, de estar mencionando e exaltando o nome de Deus. Verdade. Então, irmãos, são partes e muitas coisas que Deus precisa nos conquistar. E cada dia mais Deus vai trabalhando. Cada dia mais Deus vai trabalhando, até que um dia nós cheguemos Sim. a esse pleno conhecimento Amém. de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então são muitas coisas realmente do velho homem, né? Verdade. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Com respeito ao falar, nós até hoje pela manhã aqui na reunião de oração estávamos discutindo, né? Muitas vezes o nosso falar, ele pode trazer danos às pessoas que estão ao nosso redor, né? Verdade. Dependendo do que nós vamos falar, Verdade. nós podemos causar danos à edificação Verdade. do corpo de Senhor Cristo. Jesus. Vamos abrir um parênteses aqui, deixa marcado aí. Vamos ver Tiago capítulo 3, que mostra um pouquinho sobre a seriedade, né? Como o nosso falar pode tanto trazer vida, como também pode trazer destruição. Tiago capítulo 3. O nosso irmão Tiago aqui pega pesado conosco, né? Mas é necessário nós estarmos nos aperfeiçoando. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, aquela pessoa que conhece mais, ela também será mais cobrada porque ela tem mais conhecimento, né? Quanto mais uma pessoa conhece, né, mas ela também vai saber o quanto ela está errada naquilo que ela conhece e não está praticando. Então, Deus vai cobrar mais dela. Isso é equidade, é a misericórdia de Deus, né, de compaixão, de realmente julgar de acordo com as suas obras e do seu conhecimento. Verdade. Uma pessoa inocente não pode sofrer como uma pessoa que tinha todo o conhecimento e não praticou, né? Verdade. Não se entregou. Então, por isso que Tiago está falando aqui, se você quer ser mestre, você vai ser julgado com muito mais rigor, né? Ó, Senhor. Jesus, o 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, É perfeito. é um indivíduo perfeito, Sim. capaz de refrear também todo o corpo. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós, irmãos, quem não tropeça no falar, né? Quem de nós nunca tropeçou no falar? Ó, Senhor. Se nunca chegássemos a tropeçar, seríamos um indivíduo perfeito, mas infelizmente nós tropeçamos, né? Inclusive ele vai falar isso no versículo Senhor Jesus. Tem um versículo que mostra que todos nós pecamos. Vamos ler o versículo 7 para ver aqui. Pois toda a espécie de animais e aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. A língua ninguém é capaz, de domar. É verdade. Aí voltando lá para o versículo 2, diz no final do 2, diz, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Senhor Jesus. Então nós somos imperfeitos, mas precisamos cada dia mais avançar. Verdade. E vigiar o nosso falar, né? Sim. Vigiar o nosso falar, irmãos, porque às vezes você pode fazer um comentário, né? Você pode fazer um comentário, e o pior de tudo é que às vezes a gente pode observar, né? Quando você quer ajudar alguém e você às vezes até lança uma palavra, mas aquela palavra vai fazer um efeito contrário. Verdade. Por exemplo, né? Vamos colocar aqui a comparação. Digamos que você quer ajudar uma pessoa a prosseguir, e você vai dizer, fulano, veja a vida de Cicrano, como Cicrano é, como Cicrano faz, Cicrano está assim, Cicrano está assado. Você está achando que está levantando a outra pessoa, mas ao comparar, dependendo da pessoa que está sendo comparada, ela pode ficar cabisbaixa, ela pode se sentir fraca, né? Pode se sentir incapaz e ficar mais para baixo ainda. Então, ao você comparar, por exemplo, um irmão com outro, isso não gerou um efeito positivo. Verdade. Mas pode fazer com que aquele irmão sinta inveja daquele outro que você está comparando. E aquele irmão mais fraco, poxa, queria ser igual essa pessoa que esse irmão está falando. Ele é isso, ele é aquilo. Pode gerar uma inveja, né? Verdade. Pode gerar ciúmes. Então, até mesmo o nosso falar pode fazer o efeito contrário. Senhor Jesus. Amém. Então, por isso que nós precisamos até mesmo vigiar, porque quando disser assim, bom mestre Jesus, bom é Deus, em nós não há nada de bom. Até a nossa bondade tem mistura do nosso ego, tem mistura do nosso próprio
da nossa própria natureza terrena, que às vezes não produz a edificação de Cristo. Verdade. Então é realmente um assunto muito sério. E também na parte negativa, que aí é onde nós precisamos nos policiar, né? Ter cuidado ao falar dos irmãos, ao criticar, ao mencionar o nome das pessoas, o ambiente em que você está, se preocupar para que não cause um dano e aquilo possa afastar as pessoas de Cristo por causa do seu falar. Verdade. Você falou algo que não devia, no momento errado, na hora errada, com a pessoa errada, e poder enfraquecer alguém, ou poder fazer com que alguém interpretasse mal o que você falou e deixar aquela pessoa um pouco magoada, afastada. Irmãos, isso aqui realmente é para todos nós, né? Verdade. Eu me lembro no início da minha conversão, quantas coisas eu já falei, né? Que eu, quando pensava que não soltava, e depois eu me arrependia diante do Senhor, né? E isso é um trabalhar, né? Não quer dizer que hoje eu não fale, eu posso falar, mas sempre prefiro ficar mais calado, mesmo quando fica borbulhando dentro de mim para eu fazer um comentário, procuro ficar mais contido, para que eu não dê brecha, né? Verdade. Mas às vezes, dependendo do ciclo de amizade das pessoas, da intimidade, vocês às vezes podem soltar algo. Porque ainda nós somos falsos no falar. Pedro era um exemplo disso, né? Sim. Se o mercado de imposto, como é? Paga, né? Já se adiantar, paga e a gente vai pescar para você aprender. Fica lá, joga o anzol, espera o peixe pegar o peixe, você vai pegar a moeda na boca do peixe e vai pagar. Então, naquelas horas ali, Pedro esperando pegar o peixe, com certeza ele refletiu: poxa, rapaz, era para eu ter perguntado primeiro ao meu mestre, já fui dando a resposta logo de vez, estou aqui pescando, os discípulos estão lá com ele e eu estou aqui pescando. Mas faz parte. Mesmo quando nós manifestamos, é o momento de nós, quando estivermos sofrendo alguma consequência, a consciência nos pegando, nos acusando, nós passamos a refletir para tentar da próxima vez aprender. É assim que nós aprendemos, né? Verdade. Você pode aprender com os seus erros, mas você também pode aprender com os erros dos outros. Verdade. Mas sábio ainda é aquele que aprende com os erros dos outros. Você observa, vê a pessoa passando por algo que ele cometeu, e você diz: poxa, isso eu não quero fazer. Deus me permite que jamais eu faça isso, porque eu estou vendo aquela pessoa colhendo tal coisa. E às vezes nós quebramos a cara, às vezes nós fazemos algo errado, nós sofremos, verdade. Mas essa é a experiência acumulada para que da próxima vez nós não façamos mais. Verdade. No meu trabalho eu encontro várias pessoas, né, alunos, profissionais, tem uma pessoa que fala: professor, como é que eu faço para parar de xingar? Como é que eu faço para parar de xingar? Vem, quando pensar que não, já solta, né? Aí eu lembrei novamente do início da minha conversão. Tinha uma palavrinha também que quando pensar que não, saía da minha boca, né? Mesmo já no início da conversão, mas um vício precisa você estar se policiando cada dia mais para que você deixe. Então eu falei para ela: você precisa ter consciência do que está falando, e no momento exato que você está falando, você precisa se policiar. No início, a palavra vai sair toda, mas você está lutando. Depois vai sair meia palavra, você já vai lembrar, porque você vai estar agora vigiando o seu próprio falar, né? Então, pelo menos, citei a minha experiência própria. No início era assim. E também eu falei, os ciclos de amizade também vai influenciar. Esse é o exemplo de um irmão, por exemplo, sim, de uma pessoa, né? Se uma pessoa, por exemplo, está em um ciclo de amizade, que qualquer coisinha xinga, qualquer coisinha xinga, você está no ciclo, qualquer coisinha xinga, quando pensar que não, você vai reproduzir aquilo. Falei, então, eu falei para ela, né? O ciclo de amizade que você está, e também você precisa ter consciência do exato momento em que você está falando, como está falando, e tentar pensar antes de falar. Você não pode se entregar e achar que não tem jeito. É uma vida de disciplina para que seja desfeito os comandos no seu cérebro, né? Aqueles vícios. Então, o Tiago mostra aqui, se nós refriarmos, se nós tivermos controle no nosso falar, irmãos, nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoando. Verdade. E daremos menos brecha para que o inimigo se utilize de nossas palavras, e daremos menos brecha para que nós não sejamos um tropeço na vida da igreja, na vida dos irmãos, né? Então, são esses dois pontos. O positivo, que é quando nós falamos, até mesmo para ajudar, mas vem de nós mesmos e causa um efeito contrário, e o negativo. Esse negativo é quando você já tece críticas contra as pessoas, você fala mal das outras pessoas e realmente isso desagrada a Deus. Senhor Jesus. Aí só quando a luz voltar, manda aí. Mas dá para ouvir, acabou zoado, fica sem microfone. Ainda em Tiago, veja aí o capítulo 1. Deixa eu ver. Depois a gente volta para o 3. Acho que é o versículo 26, diz assim: ó, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Ou seja, não adianta nós termos tanto conhecimento, estarmos
né, fazendo muitas coisas, mas se a nossa língua estiver afiada, sem ser refriada, é como muitas pessoas brincam, né? Ah, você está na igreja, fala em língua, bota as vestes topando no chão, o cabelo topando no chão, mas a língua, o tamanho. Aí, meu irmão, aí Tiago diz aqui, olha, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Então, é o que nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque isso vai mostrar se nossa religião, entre aspas, no sentido de nossa devoção a Deus está sendo válida ou se o nosso falar está invalidando a nossa vida diante de Deus. Ainda Tiago 4, versículo 11 também diz assim, olha, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Senhor Jesus. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aí, como nós discutamos nas reuniões passadas, sempre que nós julgamos o próximo e falamos mal do próximo, nós estamos nos achando superior à pessoa que nós estamos falando, né? Ah, fulano fez isso, fulano faz aquilo, eu já estou me colocando superior naquela pessoa. Como juiz, né? Já estou me colocando como juiz. Mas Deus, o irmão falou aqui que só Jesus, há um só legislador e um juiz, que pode salvar e fazer perecer. Então, nós precisamos ter o maior cuidado para não estar falando mal dos outros, né? Para não estar falando mal dos outros. A língua vai coçar, vai ter momentos, principalmente você está na razão, mas é nisso que nós precisamos nos policiar para que nós sejamos um varão aprovado, perfeito. Voltando para o capítulo 3. Senhor Jesus, 3:2, né? Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, veja que a boca que controla. 4. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Vamos ler até o 11, cada irmão lê um versículo, pode ler o 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, desde como uma fagulha põe em brasas tão grandes céu. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontínuo, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ó Senhor Jesus. 10. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. 11. Não é conveniente. Acaso pôde a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Ó Senhor Jesus. 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira? Senhor Jesus. Tão pouco ponto de água salgada pode dar água doce. Ó Senhor Jesus. Não pode. Nossa boca é para abençoar. Aí Tiago fala, né? No final do versículo 10, meus irmãos, não deveria ser assim. Não deveria. Amaldiçoar e abençoar. Amaldiçoar e abençoar. Uma hora você está louvando a Deus, a palavra do Senhor, tão bom, né? Outra hora você pode estar tropeçando no falar, né? Ó Senhor Jesus. Então, esses versículos nos mostram, irmãos, que essa questão da língua é realmente algo que precisa ser trabalhado, para que da nossa boca, a Bíblia diz, se alguém for falar, fale segundo a palavra de Deus, né? Então, que o Senhor Jesus nos ajude, porque se domar a língua, aí você vai ter realmente uma vida sem consequências, né? Nós comemos o fruto da nossa boca, é pelo falar. Se às vezes você falou uma coisa que não deveria falar, no mundo de hoje, né? Falou algo que não deveria falar, vai tomar processo, né? Por calúnia, difamação, né? Injúria. Então, falou algo que não deveria, falou de uma maneira errada contra as pessoas, você vai sofrer a consequência. Então, nós sofremos bastante, às vezes, pelo nosso falar. Porque, às vezes, nós falamos coisas que não agradam a Deus e nós escolhemos
do fruto, né? Verdade. Então, que o Senhor nos ajude Amém. para que nós possamos falar Sim. como um novo homem. Vamos Amém. voltar para Colossenses 3, Sim. para a gente realmente estar vestidos das virtudes de Cristo e não manifestemos mais a natureza antiga. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, Colossenses 3,12, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Amém. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, Amém. e sejam agradecidos. Agradecido, obrigado. Senhor Jesus. Amém. Então, Paulo aqui mostra que nós somos eleitos de Deus. Fomos escolhidos por Deus, fomos Sim. eleitos. Amém. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, né? Amém. Para sermos santos e Aleluia. irrepreensíveis perante Ele em amor. Nós somos escolhidos por Deus antes mesmo de nascermos. Para dar glória a Deus, né? Amém. Deus já Glória a te Deus. viu há mais de 2000 anos, já te contemplava e já tinha realmente te escolhido, te predestinado, Sim. chamou e você obedeceu, e hoje Verdade. você está aqui ouvindo essa palavra. Senhor Então, Jesus. como eleito de Deus, santos, separado para Deus, você é uma pessoa separada Verdade. do mundo e também Sim. amados, né? Então você é uma pessoa amada por Deus. Você é uma pessoa amada por Deus. Amém. Revistam-se, agora revistam-se todas as Sim. virtudes cristãs como vestimentas. Vista Amém. isso aqui, olha. Sim. Amém. Revistam-se de profunda compaixão. Ter compaixão, né, pelos irmãos, compaixão pelo próximo. Ter esse sentimento de misericórdia, de ser generoso para com as pessoas. Revistam-se de compaixão, né? Não olhar de lado, não fazer também essas obras para com aqueles que precisam. Ó Senhor Jesus, Amém. revistam-se de bondade, né? Ser bondoso para com as pessoas. Revistam-se de humildade, ter esse sentimento de humildade, né? De nos colocarmos como pessoas até mesmo inferiores aos outros, ver os outros superiores a nós mesmos, não termos um autoconceito de nós mesmos, achando que nós somos os tais, que nós sabemos mais, que nós sempre estamos certos. Quando isso acontece, isso é um sinal de orgulho, né? Eu sempre estou certo, eu sou o melhor, eu sempre faço melhor. Então, um autoconceito, um elevado conceito de nós mesmos é um forte sinal Senhor de que Jesus. você está faltando com a humildade. Verdade. Revistam-se de mansidão. Sim. Isso aqui é um fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas 5, a mansidão, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. Ter mansidão, ter paciência, suportem-se uns aos outros. Amém. E perdoem-se mutuamente. Então, suportar no sentido da palavra grega, de dar suporte, ajudar os irmãos, e também, no contexto aqui, né, perdoar-vos mutuamente, no sentido de você conviver com os irmãos, mesmo tendo algo que te incomoda, né? Mas você conseguir conviver e amar essa pessoa e ter paciência, cuidar dela até que ela seja transformada, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então isso suportem-se aos outros, dê suporte, conviva e perdoem-se Sim. mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa Ó contra outra Senhor pessoa. Jesus. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também aos outros. Amém. A oração do Pai Nosso, né? Tem que perdoar para que você realmente seja perdoado. Se você não perdoar, a Bíblia Também diz não lá recebe. que Deus não o perdoa. Então, por quê? Porque você foi perdoado por Deus, então você precisa ter essa visão do grande amor de Deus que perdoou os seus pecados. Logo você diz, poxa, se Deus me perdoou, eu cometendo tantos erros e Deus não olhou para isso, esse mesmo amor de Deus precisa habitar em mim e eu perdoar aquela pessoa que me fez mal, eu perdoar aquela pessoa que me ofendeu, para que eu não carregue ela comigo no meu coração para sempre, né? Eu vou dormir, eu penso naquela pessoa, vou almoçar, jantar, fico lembrando daquelas cenas. Então, o perdão é uma decisão que vai te fazer bem, né? Verdade. Vai poder fazer com que você leve sua vida adiante Sim, sem nenhum Jesus. peso na sua consciência. Então, Verdade. é necessário realmente nós exercitarmos isso, dizer, Senhor, perdoa tal pessoa, e você, quando tiver a oportunidade, manifestar realmente Sim. e demonstrar que não sente nada, É verdade. né? E não tem nenhum rancor. É Essa verdade. deve ser o viver do cristão. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, acima Amém. de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. perfeição. Então, irmão, se o amor estiver grande em nós vamos fazer tudo isso, né? O amor é essa veste maior que, como um cinto que prende todas as outras virtudes. Sem o amor não é possível Nada, fazer muitas é coisas, verdade, né? não faz As coisas sem amor são coisas em vão praticamente, são coisas que não vai ter uma liga. Diz aqui, o amor é o vínculo da perfeição. Então precisa ter o amor para juntar tudo isso, precisa ser feito com Verdade. amor. Onde Amém. nós vamos desfrutar esse versículo, né? Sim. E nós desfrutamos. Também a grande quantidade do amor de Deus faz com que você olhe para as pessoas com essa compaixão, bondade, misericórdia Verdade. e perdoe Sim. aquela pessoa. Nós citamos o exemplo dos pais para com os filhos. Os filhos erram, os Sim. filhos erram.
Os filhos erram contra os pais, erram também contra os pais. Mas os pais amam os filhos e por conta disso o amor está acima. O pai disciplina, mas não deixa de amar, né? O amor realmente está acima e une, né, todas as outras virtudes, a bondade, a compaixão e suportam uns aos outros. Verdade. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Nós sabemos que um árbitro, ele dirige a partida, né? No jogo de futebol, ele quem conduz. Sim. Falta para o jogo, começa o jogo novamente. Então, no nosso viver, a paz de Cristo é que precisa dirigir a nossa vida. Verdade. Se eu fizer isso, eu vou ter paz. Se eu fizer isso, Senhor eu vou perder a minha paz. Sim. Você precisa ser guiado para que você possa se manter na linha da paz de Cristo e nunca Verdade. perder essa paz no seu coração. E ainda disse, sejam agradecidos. É realmente algo que nós precisamos, né? Quanto uma pessoa, a quantidade de felicidade que uma pessoa tem é a quantidade de gratidão. Mesmo você não tendo tudo que você acha que precisa ter, mas quanto mais você for grato, isso quer dizer que menos você vai olhar para o que está faltando, entre aspas. Você já é grato pelo aquilo que Deus te deu, pelo aquilo que você está sendo. Então, quanto mais grato, mais uma pessoa feliz. Quanto menos grata, mais ela vai ver as coisas que acha que está faltando e vai deixar de olhar para tudo aquilo que ela já é, para tudo aquilo que Deus já deu, né? Então, o apóstolo diz, sejam agradecidos. E, por fim, irmão, só vou dar uma lida aqui, nos nossos relacionamentos, o apóstolo mostra também como devem ser os relacionamentos de pessoas cristãs. Vamos ler o versículo 18. Diz assim, esposas, que cada um de vocês, Colossenses 3:18, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como convém no Senhor. Nós vamos ver uma relação aqui de relações entre as pessoas, e tudo aqui o apóstolo mostra que é no Senhor, como convém no Senhor, porque em alguns relação de padrão, de relações conjugais, tal, de pai e filho, pode surgir em algum momento que pode vir algum direcionamento que não é do Senhor. Então o cristão precisa discernir, né, para que não seja um direcionamento que confronte a palavra de Deus, mas uma vez que está sendo aprovada pela palavra, nós devemos sempre seguir. Então as esposas devem ser submissas ao marido, aos maridos, como convém no Senhor. Amém. 19, os maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate elas com amargura. Então, os maridos amarem as esposas e não as tratar com amargura. É verdade. 20, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Sim, amém. Inclusive, no Êxodo 20, diz que os filhos que honram, que obedecem aos pais, terão como recompensa uma vida longa, né? Verdade. Vão viver muito. Os filhos que obedecem aos pais. E Deus se agrada quando você, como nós, quando filhos, obedecemos aos nossos pais. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então, os pais sempre fazer esse autoexame, né? Para que não deixem os filhos desanimados, né? Não irritá-los para não deixar desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então, lá antigamente tinha a escravidão, né? E o apóstolo Paulo, ele mostra que até mesmo naquela situação, os escravos ali, os servos, deveriam obedecer ao Senhor, não como se estivesse agradando aos senhores, né? E quando mesmo que o patrão não estivesse vendo, eles não fizessem corpo mole, mas trabalhassem. O 23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então é isso, irmãos. Nós nos sujeitamos, obedecemos por causa do Senhor. A esposa se sujeita ao marido por causa do Senhor. Amém. O marido ama a esposa e não trata ela com amargura por causa do Senhor, né? Os filhos obedecem aos pais também porque ele tem o Senhor, por causa do Senhor. Os pais não devem irritar os filhos para que eles não fiquem desanimados, também por causa do Senhor. Os servos, vamos contextualizar hoje, vamos colocar então os empregados, né, e os patrões devem obedecer aos seus senhores também por causa do Senhor. Verdade. E aí o versículo continua que Deus vai dar recompensa às pessoas que agirem assim, né, de acordo com a palavra. Jesus, aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Aleluia. Sim, aleluia.